E aí a gente fica desesperado. Brincaram comigo lá em casa esses dias, eu dormindo, e aí falaram assim, olha, entrou um rato ali. Tenho medo, mas eu encaro, eu não tenho paz enquanto não expulso. É o único bicho que eu tenho medo. Aí sabe quando você fica feliz, quando bota para fora, mas fecha a brecha pelo qual o camundongo entrou? Então assim foi eu. Deus me mostrando por onde a voz sorrateira da serpente tem entrado. Sabe, mas às vezes quando o Senhor nos mostra algo, a primeira coisa que a gente faz é ficar em ansiedade. É ficar desesperado. É explodir de... Não pode ver um tropeção, é o diabo, é Satanás. Calma. Deus vai descortinar um pouquinho nessa manhã o plano dele e os ataques dele contra a nossa família. Mas fique em paz. Se o Senhor está nos dando direção, Ele está nos garantindo também. Confia nisso. Confia nisso muito. Gênesis capítulo 3, a gente vai ler o verso 8. Não vou ler do início, que a gente conhece muito bem. Gênesis 3, capítulo 8, versículo 8. Se eu trocar alguma coisinha aqui, não me perdoe, eu cheguei 4h30 da manhã. Então o pastor falou, poxa, por que não falou? Não tinha programado que ia trabalhar, mas apareceu. Né? E a palavra dada, a gente está aqui e amo estar de frente dessa igreja, diante de você, diante do Senhor. E aí nós estamos aqui. Estou bem, na glória de Deus. Gênesis 3, versículo 8 diz assim: quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te vi no jardim, ouvi no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a você, Adão, que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? E aí a gente espera ouvir uma confissão. Mas olha o que vem do Adão. O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, e me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? E aí a gente vai ouvir a mulher: e perdoa-se ou não? A mulher disse: a serpente me enganou, e eu comi. Então, Senhor, somente até aqui, e eu comi. Podem se assentar. Sabe, meus irmãos, estudando para a estação da queda, eu me deparei com um ataque de Satanás. Quantos lembram da Covid aqui? Foi doloroso, né? Foi um tempo doloroso, nos afastou de quem amamos, famílias ficaram longe. E dentro dessa guerra toda, houve a guerra política. No meio da Covid, houve uma guerra nojenta política. E pessoas pararam de se falar dentro da mesma casa por causa de políticos. Uns idolatrando o Bolsonaro, outros o Lula, enfim. Não bastar só o caos da doença, teve o racha dentro das famílias. E aí a gente está diante desses dias de uma epidemia muito maior do que a Covid-19. Estudando, eu descobri que a Organização Mundial da Saúde trouxe um dado de que vivemos, de 2023 para cá, uma epidemia de solidão. Existe a OMS, nem se tudo você pode confiar nas organizações mundiais, mas até eles estão preocupados com a epidemia global de solidão no mundo. E é através dessa epidemia, Deus me fez enxergar muita coisa na origem dessa solidão toda. Se a cada 6 pessoas no mundo,
5 está se sentindo só, existe um motivo. Estima-se que cerca de 9 bilhões de pessoas, 20% da população mundial, estejam enfrentando a solidão. Isso, e dentro da solidão, aí a gente vai pensar assim, poxa, o mundo está sofrendo. Eu tenho certeza que a igreja está na estatística. 9 bi é muito mais. Acho que a Covid matou por volta de 7 milhões de pessoas. Mas nós temos atualmente crescendo, indo para quase 10 bi, né, de pessoas enfrentando a solidão. E o texto que a gente acabou de ler retrata muito bem. Um casal que tinha tudo para voar, mas agora está encolhido no medo, travado atrás das folhas de figueira. Se sentindo aqueles que eram amigos, agora se tornam inimigos do próprio Deus. Para você ter uma noção da sorrateira artimanha do diabo. A depressão, essa solidão pode trazer mortalidade e risco, impactos físicos, isolamento, falta de vínculos, sem falar na saúde mental, depressão, síndrome do pânico. E aí a gente percebe, para mim ficou muito claro, o caminho nojento dele, até mesmo dentro das nossas casas, os seus, os meus. E aí eu olho para mim como sacerdote e me vi um pouco no lugar de Adão. E eu espero que você, homem e mulher, também se veja no mesmíssimo lugar. Sabe o que é mais complicado aqui, meu pastor? A teologia vai falar que a serpente está falando na terceira pessoa. Porque ela chega, é declarado o animal mais astuto. E ela não chega metendo o pé na parede. Ela chega trazendo verdade misturada com mentira. É assim mesmo que Deus diz? Ela não chega, Deus é mentiroso. Depois de chegar trazendo uma verdade misturada com mentira, ela chega assim, olha, certamente não morrerão. Mas só que ela está sempre falando no plural. Alguns teólogos vão dizer que Adão estava próximo. Mas que ela escolhe a mulher como um caminho para lançar os seus dardos inflamados. E a grande pergunta é, Adão, onde é que você está no seu jardim? Foi o confronto que eu tive do Senhor. E no primeiro momento, a gente fica nervoso, porque assim, no meu jardim tem 2 flores muito preciosas. Falo de família, da minha casa. Sem falar da minha florzona, que dá um trabalho danado, que é minha mãe. Teimosa que só, a terceira idade é uma bênção. Todo dia um desafio, todo dia uma história, e às vezes história inventada. Então tem algumas flores no meu jardim. Aí o Senhor chega na minha vida, na viração do dia, e fala assim, Adão, está fazendo o que com a tua responsabilidade? De lavrar e guardar esse jardim. Porque se Adão está perto, por que não interrompeu o papo torto, como diz a linguagem do jovem, da serpente? Onde estava Adão? E o início de Gênesis capítulo 3 é a mulher dando voz à serpente. E aí a gente começa a perceber que ele vai agir naquilo que ela acrescenta. E como tem coisa acrescentada aqui, né? Excesso de trabalho. Um dia eu falei, Julinha, quem é você? Ela, Julinha, nunca vi a Julinha me chamar de Leonardo. Julinha, mãos de Marta, coração de Maria. Eu falei,
Amém. Espero que assim seja. Porque o diabo trabalha muito nos nossos excessos. De verdade. Porque a ordem do Senhor é não coma, não era não nem toque. Então o primeiro caminho da nojenta serpente é naquilo que a mulher está acrescentando. São os nossos excessos. Dia 20/6, eu fechei com uma terapeuta cristã e psicanalista. A ponte, o pastor Ergon fez essa ponte. Já tem a semana inteira conversando com ela. E aí nós falávamos sobre o retrato dessa geração. Por que está dando tanto ruim? E ela falou assim, Adão e Eva de novo abandonaram o jardim nessa geração. E eu fiquei pensando. E aí ela falou uma palavra que tem que até falar com cuidado, o fato das mulheres trabalharem. E o problema não é a mulher trabalhar, não é o homem trabalhar. É quem vai cuidar, quem fica. O problema não é a mulher que precisa trabalhar, não é o homem que precisa trabalhar e fazer um extra. Eu fui fazer um extra ontem. Mas o problema é quem está travando quando a serpente se apresenta sobre os nossos. O problema não é a mulher trabalhar. O problema, às vezes, é abandonar o lar, a criação dos filhos, às vezes, com um salário mínimo, onde vai ser amarrotada, né, paga-se, sei lá, 70% do salário para uma pessoa que nem sabe da índole, não serve aqui para doutrinar e ensinar o seu filho. E aí nós descobrimos, eu percebi também, onde está dando ruim nessa geração. A porta está aberta. O caminho tem estado livre para a serpente. Nada contra as mulheres trabalharem, nada contra os homens se dedicarem mais. Mas a questão é, o que é mais importante no nosso jardim? Estar dentro? Estar correndo lá fora igual maluco. Esse é o ponto. Porque a serpente aqui nesse cenário encontrou um caminho livre. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida se hoje ela tem encontrado o mesmo caminho livre na minha e na sua casa. Sabe, foi a reflexão que eu tive. Minha filha está com 12, tem minha esposa. Sabe, vou abrir o coração para você. E onde a serpente tem batido sobre concupiscência. Referência de homem do sucesso são os influencers digitais. É quem está ganhando seu milhão, porque é toda hora essa coisa nojenta. Já ganhou o seu milhão? Já despontou? Já despontou o seu negócio? Sabe, já está bombando no seu próprio, já criou o seu próprio negócio. E aí as referências de verdade hoje já não valem mais nada. O que vale é quem está viajando direto, quem consome direto, quem compra direto, quem esfrega os beijos na nossa cara, é quem a gente segue. Mas posso te falar, eu não troco 10 influências de sucesso por um homem leal que usou nessa terra chamado Fabiano. Lealdade hoje é lixo. Por a lealdade ser lixo, a serpente está bagunçando com a nossa casa. Porque a lealdade não é mais virtude. Mulher que sacrifica não é mais virtude. Homem de palavra não é mais virtuoso. Homem trabalhador não é qualquer coisa. Os padrões se inverteram. E por causa disso, ela está batendo nos nossos filhos. A serpente está batendo na nossa casa. Porque a régua está lá em cima. E essa régua não está em Deus, não. Ela está nos homens de sucesso. Ela está no materialismo. E aí a gente vê um jardim desprotegido. E vai dizer assim, ó. E ela vai falar aqui no verso 6, no 4, ela vai entrar em cena, ela vai mostrar a cara. Ela vai falar assim, olha, para com isso, vocês não vão morrer. Sabe, o caminho sorrateiro, ele falando assim, olha, tudo aquilo que
Basicamente isso, tudo aquilo que é dito na palavra, nos dias de hoje, pregado pelo pastor Claudemir, aquilo que Deus sopra no coração é mentira. Tem uma proposta melhor. E o casal abandona aquilo que Deus falou para ir atrás da conversa da serpente. Nós estamos fazendo isso aos montes. Sabe? Eu fico pensando quando é que o Senhor nos mandou correr tanto como nós estamos correndo nos dias de hoje. Quando é que o Senhor nos mandou doar o sangue para manter o padrão? Quando é que o Senhor nos mandou nos compararmos com qualquer pessoa? Porque a gente vê a mentira descarada. Ela está chamando o Senhor de mentiroso. Se a gente não crê no que o Senhor tem para nós, a gente também chama o Senhor de mentiroso. Isso a minha face queimou. Porque se eu não estou conseguindo acreditar no que o Senhor falou, é como se eu dissesse, talvez eu não seja capaz de fazer ou de sustentar. Sabe, tem entrado muitas coisas ruins pelos nossos olhos, outro caminho da serpente. Sabe, eu também sigo pessoas. Eu invejo não, mas eu admiro pessoas. Mas muito cuidado com essa janela do olho. Sabe, Adão, cuidado para onde está voltada as janelas da alma das suas flores do jardim. E aí eu falo por você, mulher, mãe, pai. Aqui eu levanto um sinal de alerta. Porque talvez o problema esteja mais disfarçado do que a gente imagina. Tem algumas coisas que são travestidas de coisas boas, mas na verdade é voz de serpente. Sabe, nós precisamos, nesses dias, discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. Trabalhar é muito bom. Sabe, a queda ela trouxe uma coisa muito ruim. Até as coisas boas que a gente faz tem manchada do pecado. Quantas vezes você já comprou algo para mostrar algo para alguém? Quantas vezes não trabalhou, mas o desejo era só comprar, gastar. Está fazendo algo bom, mas o pecado está junto. Outra vez não trouxe desgaste, seja fazendo uma obra que nem precisava. Fazer obra é pecado? Não. Mas qual é a motivação? Então esses somos nós. Quando a gente quer fazer o bem, a gente faz o mal junto. A gente estraga. E aí esse é o caminho descarado da serpente. E agora ela vai falar assim, vocês não vão morrer, e os olhos de vocês ainda vão se abrir. E eles vão falar mais. Vocês serão como Deus. E aí a gente entra no versículo que a gente leu. Quando o homem e a mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do dia, esconderam-se da presença. Sabe, Deus criou Adão para expandir. E aí, ao ouvir, sabe o que é mais lindo? Alguns teólogos vão dizer que essa já é uma prefiguração de Cristo. Porque Deus aqui, Deus é espírito, se materializava num corpo físico. Porque Adão ouvia os passos. Alguns vão dizer que Deus assumia uma forma corpórea para toda viração ir lá palestrar com Adão. Mas só que agora acontece algo estranho. Eles têm medo e se escondem daquele que vem conversar com eles. Só que ele vai fazer assim, Depois de se esconder, Deus chama.
o homem e vai falar assim: onde você está? Essa pergunta é intrigante, porque assim, Deus é onisciente. Mas o que Deus está perguntando? Parece aquela brincadeirinha de pique-esconde. Mas é Deus falando assim para Adão: e para você hoje? Ter ouvido a serpente te levou aonde você queria. Quando na tua juventude tu rompeu com a obediência, a colheita foi boa. Quando eu deixei de ouvir o Senhor e a serpente, eu colhi algo bom. Ela cumpre o que promete. Deus falou muito forte isso comigo. Meu filho, será que ela está cumprindo mesmo? Quando a gente pensa que vai se realizar pelo trabalho, a gente consegue. Só que a gente tem conseguido se realizar conquistando o que outras pessoas têm conquistado. A gente tem deixado a nossa casa quebrada, filhos doentes, que valiam tanta correria, que vale tantos bens empilhados, se os nossos estão perdendo a alma. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? É Deus falando assim: valeu a pena? Aqui já me fez chorar essa palavra. Porque eu, ruim, mal, eu pego meu tênis 46 e eu nem piso no jardim. Já dou na cabeça da Eva. O meu primeiro vai tomar primeiro. Ou dou logo em Adão. Tava de gracinha, né, Adão? A serpente de papinho, tu não fez nada. De lados, eu nem desço. E aí você não vê o Senhor achatando, esmagando. Você vê o Senhor falando assim: aonde está? Despertando a consciência de Adão. Como o Senhor está fazendo hoje. Se ele despertar a tua consciência, calma. Onde você está, Adão? Qual é a tua posição hoje, Adão? Com tudo que tem feito até hoje. Como é que está a tua casa hoje, Eva? Está valendo a pena? Todo o conforto? O carro? Chaves? Está valendo a pena? Não tem custado o sangue de ninguém? A tua omissão, né? Porque aqui o omisso ele se sente num lugar confortável. Tá bom para você? Tá bom para mim a omissão? A serpente toda hora soprando no ouvido dos nossos, na mente dos nossos. A nossa letargia, boa a nossa letargia. Porque a gente percebe isso aqui na palavra. É Deus falando para Adão de Acuncil: Adão, por isso eu disse para não comer. Você não iria chegar onde eu prometi sem obediência. E aí Adão chega no lugar de medo. Vivia nu. E o que cobria Adão era graça. Era glória de Deus. Agora, Adão quer colher figueiras e Adão está procurando disfarce. Sabe, a gente veste muitas capas. Nisso que a gente veste muitas capas, a gente abre as portas para ser. Não, agora você é o trabalhador. Agora você é aquele que... o homem do concurso público. Não, agora você é a mulher que passou numa prova. Não, agora você, um homem que empreende. Agora você, a gente está sempre procurando algo para se esconder. Sabe, eu vim trazer uma palavra de alerta para o nosso coração. Sabe, a conversa da serpente, ela pode levar os nossos para um lugar muito doloroso. Sabe, eu estou preocupado mesmo com a minha casa, com a minha filha, com a minha esposa.
Estou preocupado com a janela do coração delas. Eu espero que você se preocupe com a da sua família também. Sabe, o pastor falou que a visão hoje é de que o meu status não te define, te define. Quem te segue, quem você segue também te define. Ou você não entende o efeito do pecado na tua vida? Tudo aqui se partiu. Tudo. Tudo. Se você coloca uma indireta grosseira, já está mostrando quem você é. Sabe, eu tenho um enorme orgulho. Se melhorei em Cristo tem a ver com após quem eu andei. Eu tenho andado após os passos de dois homens incríveis. Um já não está aqui, outro está. Devo ao Senhor o fato de pisar atrás do que esses homens pisaram. Mas hoje a facilidade é tanto que a gente consegue seguir, andar atrás de pessoas, mesmo sem estar perto delas fisicamente. Só nas nossas redes sociais. Esses dias eu estava preocupado. Olha que coisa do diabo. Apareceu o primeiro, apareceu o segundo, o terceiro. Se o Zé Felipe ia voltar para Virgínia. E olha só, e as coisas são travestidas de coisa boa. Por causa da família, dos 3 filhos. Eu falei, desculpa falar. Falei, Senhor, eu virei um babaca. Falei, Senhor, eu devo estar ficando maluco. Falei, eu virei um... Sério mesmo, foi a pergunta. Eu falei, porque assim, isso tomou o meu trabalho. Ou seja, que Virgínia, misericórdia, com todo respeito, fútil, vazia. E olha só, vou abrir meu coração para você. Sabe, Deus tem hoje eu não abaixo a cabeça para meia dúzia desse tipo de gente aí. Com todas as minhas dificuldades. Fiz um casamento ontem de um oficial da Marinha e de uma mulher que cobre eventos esportivos. Eles são exemplos de que meteram a cara e conquistaram, estudaram, estabilizaram. Mas uma moralidade podre. Eu falo assim, gente, é assim que a gente se compara. Misericórdia, sou melhor que eles. Não é soberba, não. Glória a Deus. Senhor, vou parar com essa voz da serpente trazendo frustração que eu poderia ter feito e não fiz. Senhor, eu falei, Senhor, vou cessar essa porta. Porque por tua graça e misericórdia, tenho me esforçado para caminhar nos teus caminhos. Não tenho o carro que eles têm. Não conquistei a metade, nem 1/3, nem 5% da vitória que eles conquistaram. Mas sou mais leal que muitos deles. Sou mais amigo que muitos deles. Sou mais trabalhador que muitos deles. Uma coisa grotesca, eu vi ontem. Eles têm conquistas, mas não têm um pingo de educação. São entregues à bebida, se perdem, palavrudos. Esses são os nossos exemplos de sucesso. Esses são os nossos exemplos de sucesso, Gustavo. Oruan está foragido. O príncipe da rapaziada. Quando Oruan foi preso a primeira vez, as crianças na minha rua choravam. Esses são os ídolos dessa geração. Mas um pai e mãe, salariado, trabalhador, cumpridor de seus deveres, não é mais herói. Conversa da serpente. Aí eu saí de lá, sabe, não é cheio de mim não, mas eu falei assim, eu estou orgulhoso de quem eu sou. Ando a pé ainda hoje. Venho para a igreja há 17 anos a pé. Minha casa não é lá dessas coisas. Mas tu sabes o testemunho que tem nos céus a respeito da minha vida. Meu Deus, não é o dinheiro. Não é o sucesso. Sabe, meus irmãos, nós precisamos, nessa manhã, criar coragem. Você, mulher, você, homem, veste as suas luvas santas, serve seus punhos. É tempo da gente cessar a voz do diabo no meio da nossa família. Ela precisa cair por terra. Ele não vai, vou te dar um outro conselho, ele não vai parar.
Mas ele precisa parar de vencer. Ele precisa parar de vencer.